pessoal, meu nome é Fabiela, sou mãe do Gabriel, um pequenino de 5 anos, que recebeu o diagnóstico de autismo com 1 ano e 7 meses. Ele passou por um processo de avaliação por volta de 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, e o diagnóstico foi fechado com 1 ano e 7. Anterior a esse processo de avaliação, uma amiga me chamou para conversar, para falar do Gabriel, sinalizando os sinais e sintomas que eu, com meu olhar materno, não conseguia perceber. Ela já tinha esse olhar avaliativo e me alertou para isso. A partir daí que começaram as investigações e Gabriel recebeu uma intervenção precoce, graças a Deus. Graças a essa amiga que me alertou para esses sinais. Então, Gabriel faz terapias desde 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses. Esse processo de avaliação já foi terapêutico. Gabriel desenvolveu muito ao longo desses anos e ainda está bem longe daquilo que é esperado, bem longe, ainda precisa de muito apoio, Hoje mesmo eu pensava no quanto ainda falta, é como se a gente nadasse contra a corrente. Quando ele foi diagnosticado e depois que passou aquela fase de desespero que é cruel, acho que todas as mães, pais, enfim, sabem do que eu tô falando. Lembro que Gabriel, eu tinha uma expectativa que Gabriel receberia alta das terapias por volta de uns 6 anos, 7 anos. Falta muito ainda, muito. Ao longo desse período, Gabriel passou por fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educador físico, fez ecoterapia, musicalização, também as intervenções que faço em casa com ele, no tempo que eu consigo adaptar, fazendo atividades que estimulem, que colaborem com o seu desenvolvimento. Os primeiros sinais, os primeiros sintomas que Gabriel começou a apresentar, ele não falava, tinha um atraso na fala, ele foi por volta de 1 ano e 4, não tinha balbucio, não emitia nenhum som, ele fazia isso quando bebê, pequenininho ali, mas com 1 ano, se aproximando de 1 ano, isso foi se perdendo. Os sons, o carrinho que ele pegava e fazia brrr, ele deixou de fazer, não apresentava mais. Quando eu chegava do trabalho, ele dizia, filha, a mamãe chegou. Ele se demonstrava indiferente, com o olhar perdido no horizonte, não reconhecia. E eu não sabia onde é que eu tinha perdido ele ali, não me identificava. Eu lembro quando essa minha amiga me chamou para conversar sobre os sinais de autismo que ela observava. Uma das coisas que passaram na minha cabeça era uma frase: onde é que eu perdi o meu filho? Onde é que eu perdi ele? Onde é que eu não vi o desenvolvimento dele estacionar? Onde é que foi? É como se eu estivesse observando até o momento em que ele parou de desenvolver, o que ele começou a regredir. Depois eu não vi mais. Acho que um processo um pouco, talvez, inconsciente. Não querer enxergar, não querer ver. É o que acontece com muitas famílias. Não querem não querem aceitar o diagnóstico. Esse processo todo dói tanto, de ver que seu filho não está dentro de um desenvolvimento típico, que se torna difícil de aceitar, de topar o desafio, de dizer, poxa, ele tem uma deficiência. Muitas famílias passam por isso. Nós que já temos filhos que já estão há alguns anos com esse diagnóstico, acho que nós já estamos alguns passos à frente. Mas passamos por isso, então acho importante demais falarmos sobre isso. Teve um período que Gabriel andava na ponta dos pés, também é um dos sinais, né? A intervenção precoce, ela é importante demais, porque é o processo onde a criança tem uma maior neuroplasticidade.
na primeira e segunda infância. Então, quanto mais cedo a intervenção acontece, melhor é. Então, além do atraso na fala, além do olhar perdido no horizonte, não tinha atenção compartilhada, não direcionava o olhar para aquilo que a gente sugeria, não emitia sons, tinha transtornos também de sono, que envolviam desequilíbrio de sono, acordava muito na madrugada, chorava desesperadamente, sem um motivo aparente. O choro, os pais que passam por essa experiência, claro que nem todos os autistas passam por essa experiência de transtorno de sono, mas quem passa sabe o quanto é cruel seu filho acordar de madrugada. Gabriel teve terror noturno, então aquele choro desesperado sem motivo, a gente não entendia que motivo que era, então era cruel, uma fase bem difícil. Quando há uma mudança de rotina muito brusca, isso acontece. Ele chora e a gente precisa de um tempo para acalmar, parece que ele precisa de um tempo para se reorganizar, né? Parece não, ele precisa de um tempo para se reorganizar. Ao longo desses anos, a gente vai passando por fases que nos desafiam. Outras mães diziam para mim: Fabiela, você não sabe de nada, você tem um filho, você tá na melhor fase. Lembro quando ele tinha 3 anos, 4. Você não sabe de nada, minha filha, você vai ver lá na frente. Algumas mães de crianças com 10, 11 anos. Desafios surgem e, nossa, eu passo por eles. E às vezes não é fácil. Às vezes dá vontade de gritar e sair correndo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas passa. E a gente vai aprendendo tanta coisa. Gabriel me ensina todos os dias. E eu já choro porque eu sou mole. Eita, nós. Eu falo que não vou chorar, mas não consigo. Eu aprendo a ser uma pessoa melhor. E acho que tenho certeza que eu tenho o filho que eu preciso pra mim. Espero que também ele tenha a mãe que ele precisa, né? A gente se culpa tanto, né, que a gente quer dar o nosso melhor e às vezes as nossas pernas não alcançam. Mas o que eu aprendo com ele, de todas as coisas que eu aprendo, uma delas assim, que mais me desafia é a paciência, a repetição. O que uma criança típica leva 20 vezes para aprender, ele leva 100, 200 vezes. Isso deixa a gente no limite, numa exaustão muito grande. Mas a paciência para mim é o que mais ensina. E é o que eu mais peço. Paciência. Não dá para falar de autismo sem falar da mãe, né? Das mães. E talvez a minha fala aqui seja para contemplar também esse aspecto importante. Tem um episódio que eu lembro bem fresquinho do ano passado, quando me convidaram, Fabiela, você fala sobre maternidade e autismo? Lembrei desse episódio. Exemplifica muito o que eu quero transmitir dessa vida que as mães levam, né? Eu saí correndo de casa, porque estava atrasada, né? Coloquei o Gabriel no carro, fomos assim, correndo, super atrasado, porque tinha horário para chegar, e de lá eu iria para o meu trabalho, então me dei conta no meio do caminho que eu estava de chinelo. Disse, meu Deus, e agora? Falei, poxa, dá tempo de eu comprar quando eu estiver lá no centro, não dá tempo mais de voltar, se eu voltar eu vou chegar atrasada. Quando eu deixo o Gabriel na terapia, eu conto na recepção para as outras mães que estavam ali aguardando, olha só, meninas, tô de
de chinelo, esqueci, nem fiquei atenta. Vim de chinelo, vou trabalhar, como é que eu vou trabalhar de chinelo? E uma delas brincou comigo dizendo, ainda que você está com o chinelo dos lados certos, né? Ela brincou que teve já episódios de que ela tava com os pares errados dos chinelos. Eu ri, né? Disse, poxa, que coisa, não? E aí no caminho, saindo de lá, encontro uma mãe com a porta do carro aberta, à sombra de uma árvore. Ela almoçava, sentada ali no banco do carro, 1h30 da tarde. Eu respirei e disse, você não tá sozinha, calma. É claro que aqui eu conto com mais leveza, mas no momento eu tava assim, a flor da pele. Porque tem dias que estamos por aqui. E é natural. É natural passarmos por isso, né? Ninguém é de ferro, né, minha gente? Deixo aqui meu abraço a todas as mães que, assim como eu, passam por dias desafiadores. E é bom a gente sempre lembrar que a gente não tá sozinha. Que alguns desafios surgem. E que aos poucos a gente vai dando conta deles. Vai aprendendo a lidar. Agradeço pelo convite. Um abraço, beijo a todos.